Quinta edição do Ultra Trail Serra de São Mamede, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Estamos com imagens do Estádio dos Assentos, no centro de Porto Alegre. É quase meia-noite e os trailers estão à espera do tiro de partida para as duas provas que se iniciavam a esta hora. Os 100, a distância ultra, e também os 60. Efetivamente, cerca de 600 atletas vão alinhar para uma das provas mais entusiasmantes do calendário nacional. O ambiente é fantástico, é este que podemos ver. E para muitos, é efetivamente uma estreia esta longa distância. É uma experiência nova, porque é a primeira vez que vou aos 100 km e vai ser uma coisa escaldante. O que é que não pode faltar ao trailer, especialmente numa prova de noite? O que não pode faltar é um bom equipamento e muita força moral, muita força anímica e bons treinos até aqui para as forças não abalarem nesta altura. Quase meia-noite no Estádio dos Assentos, centro de Porto Alegre. Tudo pronto para a partida das duas distâncias principais desta quinta edição do Ultra Trail Serra de São Mamede. Justamente os 100 km e também os 60. E também presente a Presidente da Autarquia Local. Porto Alegre está de parabéns e, acima de tudo, o Atletismo Clube de Porto Alegre, porque eles, de facto, levam um ano inteiro, portanto, a trabalhar para esta prova e para que ela seja um sucesso. E, de facto, termos estes concorrentes todos aqui em Porto Alegre é muito bom para nós. Para além de que é uma prova muito bonita, uma vez que ela une os castelos entre Porto Alegre, Marvão, Castelo de Vide e Alegrete. É uma prova, de facto, magnífica e que, neste momento, já tem uma agenda, portanto, a nível nacional e a nível internacional. E assinalamos a partida para os 100 e para os 60. Efetivamente, os 600 atletas inscritos equitativamente nas duas distâncias vão agora partir para um percurso fantástico. Na primeira parte eles vão até Alegrete, são 2 pagos, passam primeiro pelas altas quintas, é um percurso mais corrível, mas vão passar várias linhas de água, enfrentar um grande desafio, muita lama da chuva que caiu durante a semana. Vai ser, sem dúvida, uma prova muito difícil para estes trail runners. Ora, e o que sente o diretor de prova neste momento? Para além de um grande cansaço, uma grande ansiedade, porque vai ter que colocar todos estes atletas da meta de novo, passados 100 km de marcações perenes, o que pode tornar-se muito complicado, sobretudo devido às condições do tempo. Ora, e podemos dizer que uma primeira etapa desta longa distância seria cumprida justamente no Castelo de Alegrete. Os atletas fazem-se neste momento ao castelo. Efetivamente, em Alegrete, ao quilómetro 18, está o PAC 2, um PAC fantástico, num castelo maravilhoso, e aqui temos os 2 primeiros atletas nos 60 km, o Luís Semedo e o Ricardo Silva. O Luís Semedo, atleta da casa, seguidos muito perto pelo Vítor Cordeiro, também do Atletismo Clube de Porto Alegre. Ricardo Silva, um atleta de Viana Trail, um dos melhores trail runners nacionais, segue da frente, e também, pouco tempo depois, o Jerome Rodrigues, que é outro das grandes referências nacionais do trail runner, também atleta do EDV Viana Trail. Outros atletas do topo a passar, de momento o Dino Mafra, também um atleta de Porto Alegre que fez uma prova extraordinária e entrou no top 10, aqui lançado. Os atletas de Porto Alegre iam com muita vontade de fazer figura na sua própria terra, e daí este início de prova extremamente rápido. Vários atletas, alguns difíceis de identificar dada a indumentária nesta altura, mas atletas da EDV Viana Trail, equipa que viria a ganhar coletivamente, como era de esperar, embora o Atletismo Clube de Porto Alegre tenha dado boa luta e tenha sido, de facto, 2 equipas dignas uma da outra. E, entretanto, os atletas saem das muralhas do castelo e, de imediato, estão na Vila Ex-Concelho de Alegrete. Efetivamente, as pessoas nesta localidade adoram este evento, colaboram imenso com ele. Muitos forasteiros e muitos acompanhantes se dirigem durante a noite para este PAC. É uma animação, é uma alegria e é efetivamente algo de extraordinário. Uma pacata localidade alentejana, onde a esta hora da madrugada nunca se passa nada. Neste dia todo o mundo desaba em passo de corrida neste fantástico ninho de águias, digamos assim, um dos castelos emblemáticos deste evento. São os instantes iniciais da quinta edição do Ultra Trail Serra de São Mamede, a competição que acompanhamos noite dentro, sempre a par com os atletas. Estamos em Alegrete em simultâneo, os 60 e também os 100, e aqui o primeiro posto de abastecimento, o abastecimento obviamente fundamental para os atletas, ainda para mais nestas distâncias.
não só pelo aporte alimentar, mas pelo suporte anímico. Vejam o ambiente que reina nestes postos de apoio e controle. Para além do apoio das equipas, que algumas delas fornecem a própria energia aos atletas, também aquela palavra amiga após muitas horas de noite. E estamos nas antenas. Aqui já muita coisa se tinha passado, porque de Algate às antenas é uma subida contínua com alguns aclives que chegam aos 35%. Os atletas aqui chegam já muito desgastados, com muita noite em cima, e é efetivamente um dos pontos-chave do evento. Apenas 30 km corridos, mas muitos abandonos se verificam já neste posto. Assinala-se aqui esta dificuldade. Vemos bem o que os atletas não veem no local. Efetivamente, temos agora aqui o Vítor Cordeiro a sair do posto. Vejam-se o refletor verde ali à frente. É absolutamente formidável, referida por todos os concorrentes. Temos o Jerome também a chegar a este posto. É referido por todos os concorrentes a excelência da marcação noturna do TSM. Nós marcamos os trilhos de 10 em 10 metros com refletores. É qualquer coisa de mágico ir com o frontal ligado e ver as nossas marcações. Toda a gente o refere. Em simultâneo, os 60 também, os 100, aqui o espanhol José Garcia nos 60 km. Foi uma das grandes surpresas do evento. Ele é um atleta da região, tem treinado connosco, conhece-nos, nós temos alguma importância também no seu crescimento enquanto atleta, mas a verdade é que ele acabaria por ocupar no final uma excelente posição, aqui ainda em fase de subida. Entretanto, no PAC, como vemos, o ambiente é este. Muito apoio, os atletas consomem muita comida, muita bebida, descansam um pouco, recebem as tais palmadinhas nas costas e olha, aqui está o que virá a ser o grande vencedor dos 100 km, o João Oliveira, um atleta extraordinário. Ele vem de vencer a Milão-San Remo, uma prova de estado na distância de 280 km. Foi até agraciado pelo Presidente da República por esse feito e ele aqui veio a Porto Alegre vencer os 100 km. Manuel Ceia, mais um atleta da casa, um atleta veterano de 50 anos que vai fazer uma prova também ela extraordinária. Aqui é que é a grande surpresa. Este atleta que está a chegar ao PAC viria a fazer história no TSM. Trata-se do atleta norte-americano Ryan Woodhouse, que veio de São Francisco, Califórnia, para espetacularmente vir a conseguir a segunda posição. Ele começou muito lento, mas a história no final vai ser outra. Sara Brito, do Clube Atletismo da Barreira, neste momento no PAC, ela com a Cristina Conceiro vão protagonizar a história dos 60 km, fizeram a prova praticamente sempre juntas. Cristina Conceiro, aqui numa fase de progressão, não nos chamamos caminhada, porque estamos a falar de avançar com aclives, como referi, que chegam aos 30%. Abastecimento no PAC, os atletas preparam-se para o muito que está para vir, hidratar, um pouco de água, alimentos, o tal conforto, apoiados devidamente pela nossa equipa e continuam rumo a algumas das mais fantásticas descidas e subidas do TSM. Aqui na imagem Raquel Pedro, da Juventude Vidigalense, que no final viria a ser a quarta classificada. E o grosso dos concorrentes, eles fazem também a festa, eles são os grandes protagonistas. No TSM são acarinhados, tal como os vencedores, desafiam-se ao longo de 24 horas para conseguir vencer a distância, e a distância não é menor, é também a altitude, não uma altitude de alta montanha, mas uma altitude significativa, 1025 metros, é o ponto de cota mais alto a sul do Rio Tejo, e os atletas têm que enfrentar pela clara da noite. Aqui temos já o que virá a ser o grande vencedor aos 55 km, a 5 km da meta, acabou de ultrapassar o Rio Severo, Ricardo Silva, e é pura e simplesmente fabuloso a caminho da meta. Um atleta extraordinário que teve mais uma prestação de grande nível. O atleta espanhol que virá a ser segundo, José Silvério Garcia, tinha já a sua posição mais ou menos cimentada por esta altura, embora o Jerome Rodrigues não estivesse muito longe. O Jerome vem agora aqui a atravessar o Severo, o rio estava muito caudaloso, tivemos que criar ali uma estrutura, mas que os atletas passaram sem grande dificuldade. Veja-se a marcação noturna, dá para ver, apesar de ser imagens de televisão. A atravessar também o Rio Severo, encontramos o João Oliveira, ele vai vencer os 100 km, a tarefa dele não termina em Marvão, quando chegar a Marvão ainda terá mais 40 km, mas ele aqui vai realmente com uma vantagem significativa. E entretanto estávamos já em Marvão.
local onde estava instalada a meta dos 60 km. Naturalmente, os trailers dos 100 continuavam de regresso até Porto Alegre. Primeiro classificado aos 60, Ricardo Silva, EDV Viana Trail, ele que no ano passado venceu a distância maior. Tinha sido uma prova bombástica em 2015. Ele conseguiu correr os 100 km na ocasião em menos de 10 horas, um feito, e desta feita não ficou por menor capacidade. Já correu a prova a uma média de 5,31, pode parecer realmente lento para a corrida, mas para um trail é fantástico. Na meta também temos o espanhol José Garcia, que fez uma prova absolutamente fabulosa e acabou por vencer todos os melhores portugueses, excluindo o referido Ricardo Silva. Também nos metros finais, hoje é Roma Rodrigues, ele vinha de lesão, não estaria nas melhores condições, mas vejam como ele sobe esta subida extraordinariamente difícil, e não começou ali atrás, começou alguns quilómetros antes, a subida final, a fantástica subida de final ao Castelo de Barfão. Jé Roma vai ser o terceiro classificado nos 60 quilómetros do Trail Longo de São Mamede. Recordamos, 5 horas 31 minutos 23 para o primeiro, Ricardo Silva, depois o espanhol José Garcia em 5 horas 56 42 e o terceiro de Viana EDV Viana Trail, o Jérôme Rodrigues, em 6 horas 2 minutos 37 segundos. Vamos para a reportagem para ouvir aqui o grande vencedor na prova masculina dos 60 km. Inicialmente o objetivo era vir aqui ganhar por equipas, porque é esse o principal objetivo da equipa. Claro que subjacente a isso está o resultado individual de cada elemento da equipa. As coisas de início foram-se proporcionando para ficar na frente, e depois foi tentar gerir ao máximo para chegar aqui, já que me encontrava em primeiro, tentar chegar cá em primeiro, mas sempre com o objetivo da classificação por equipas, né, é sempre o mais importante. E este ano a opção pelos 60 e não pelos 100, como no ano passado? Sim, porque este ano os 60, ano passado os 100 faziam parte do circuito, este ano não, é a prova dos 60 que faz parte do circuito, e daí vir aos 60. Ainda assim um percurso mais difícil este ano, por causa das condições? Sim, essencialmente pelas condições climatéricas, porque torna o terreno um bocadinho mais pesado, muita lama, e obviamente que a progressão é mais lenta, mas mesmo assim correu bem o percurso. Ou seja, para mim já é o terceiro ano que venho cá a Porto Alegre, ou seja, começa já a conhecer cada canto aqui, e isso também acaba por ser uma vantagem. Passar a noite a correr, porquê? O que é que o move? Sei lá. É o gosto por correr, depois as coisas proporcionam-se. Às vezes que temos que correr de noite, outras vezes de dia, mas é o gosto, essencialmente é mesmo gostar, porque senão ao fim de pouco tempo rapidamente a gente desiste. Acho que é mesmo assim. Quem realmente gosta vai continuar. A atitude mental tem que estar sempre aí. Eu acho que aqui é quase 50-50, é metade psicológico e metade físico. Às vezes podemos estar muito bem fisicamente, mas se psicologicamente não estivermos bem, as coisas não saem. Hoje acho que as duas partes entenderam-se bem. E um pouco mais tarde, já depois das 7 da manhã, já com o sol a querer crescer no horizonte, chegava o setor feminino. Sara Brito, do Clube de Atletismo da Barreira, 7 horas 13 minutos 42 segundos, mas atenção, a Cristina Coceiro de Poiares estava perto. Menos de um minuto separaram as duas atletas numa prova de 60 km e 7 horas e 15 de duração para estas duas atletas é praticamente uma chegada ao sprint. Duas atletas fantásticas, muito simpáticas, muito dedicadas, elas são realmente uma imagem de luxo que o trail running fornece ao desporto português. Últimos metros, o dever cumprido, a satisfação da vitória, a nossa fantástica medalha de cortiça entregue para o coordenador do PAC, Adelaide Martins, enfim, as felicitações da praxe, a alegria de ter conseguido. E a Cristina Coceiro, uma atleta com ligações a Porto Alegre, ela foi lá docente, deixou lá muitos amigos e aqui está, vejam o que é a atitude destas atletas, elas estão a lutar pelo título nacional, em prova dão tudo o que têm, mas depois da prova se concluir, é este o espírito reinante, um excelente exemplo
para todo o desporto nacional. Para já nunca tinha feito uma distância tão grande, não é? E depois vinha aqui, de repente, vinha muito descansada, fiz a prova toda, a rolar, nas calmas, sempre, já vais à vontade. Quando olho para trás, vinha lá esta menina, bem, faltavam 7 ou 8 quilómetros, ainda por cima esta parte é difícil. Bem, foi a dar tudo o que tinha e o que não tinha e pronto, não sei. E estava a ver que ela me apanhava e dizia assim, mas a prova era 60, isto estava programado para 60. Mas vá lá, pronto, não me apanhou. Fico contente porque é assim, pronto, esforcei-me, vim sempre em primeiro, quase sempre em primeiro lugar, mas é assim, mas ela lá estava a dizer, não tinha coragem de passar, tinhas que passar, então tinhas que passar, pronto, ela fez uma grande prova também, fico contente, gosto de ter assim adversárias, obriga-me a treinar mais. Ou seja, em 60 km de trail ainda houve necessidade de um sprint, quase um sprint no fim. Porque isto eram degraus, mas foi quase de gatas e sei lá, com as mãos e com os pés e com tudo. Mas foi mesmo, nunca cheguei a uma prova assim tão renhida como esta. O que é que foi mais difícil esta noite? E foi esta parte final que eu não estava à espera, pronto, porque a prova em si, pronto, também houve ali aquela fase das subidas, mas eu aí vinha bem, vinha a andar nas calmas, pronto. Depois houve ali uma parte, qual foi? Foi ali aos, sei lá, 40, entre os 40 e 45 quando íamos a subir, tive ali uma quebrazita, mas depois era sempre a rolar, vim sempre bem. Eu agora costumo mais foi esta parte final, pronto, porque eu vinha já mesmo, vinha no limite e vinha a dar aquilo que podia e o que não podia. E agora daqui a um bocado não vejo. O corpo quebra. Sim, tem fases, não é? Mas a fase que eu senti mais foi ali aos 40 e tal, porque depois vim sempre assim a rolar, eu também venho de uma lesão, tenho tido uma entorse, de maneira que também houve aqui durante 15 dias que andei só a nadar e a fazer cycling e isso, e ressenti-me um bocadinho a quilometragem. Também, pronto, eu nunca tinha feito 60, nunca tinha saído à noite, foi a primeira vez, fiz um trail assim, pronto, é engraçado, principalmente a parte do clarear do dia, achei muito giro, porque ainda por cima íamos numa zona muito gira. Primeiro víamos a lua laranja e depois de repente começa a clarear, aquela zona via-se o castelo disso, apesar de eu pensar assim, para onde ainda tenho que subir, onde ainda tenho que ir, mas é espetacular. Gostei muito, obrigada. Obrigado. Para mim foi surpreendente, porque eu sei que a Sara é uma excelente atleta, eu conheço muito bem e gosto muito da Sara. E portanto para mim foi surpreendente de repente encontrá-la pelo caminho. Eu até lhe disse, Sara, o que é que estás aqui a fazer? Despacha-te, mulher. Pronto, porque para mim foi surpreendente encontrá-la, não estava à espera. Eu também não estou muito habituada a longas distâncias, mas reagi muito bem nesta prova porque é muito corrível. O que eu costumo dizer é as organizações de trail têm tendência a complicar, a tornar cada vez mais difícil, pouco corrível, e eu costumo dizer que eu gosto de correr, eu não gosto de escalar, e portanto esta prova também estava adaptada àquilo que eu gosto e às minhas características. Para além disso, eu também já disse isto antes, Porto Alegre quase como se fosse a minha segunda cidade, e tive muito apoio, porque eu trabalhei aqui vários anos e tive muito apoio tanto nos postos de abastecimento como nas ruas, e portanto foi espetacular. Eu gosto muito de correr em Porto Alegre, é um prazer. Sim, João Oliveira entra neste momento em Marvão pelas portas do Ródão. Ele vai entrar no PAC 6. É um dos PACs onde os atletas podem fazer uma muda de roupa caso necessitem. Não esquecemos que passaram muitas linhas de água, muita zona enlameada. O João Oliveira parece que não vai usufruir dessa vantagem. Ele come agora a sua sopita, as nossas famosas sopas, que aquecem até a alma. E vai o João Oliveira descer pela calçada medieval rumo à portagem para depois se dirigir para Castelo de Vide. Para Castelo de Vide vai surgir nas imagens agora a Isabel Moleiro. Ela vai ser uma vencedora folgadíssima dos 100 km. Vai conseguir terminar a prova sub 15 horas. Esta é uma fase complicada do trajeto, como vemos. É por isso que o trail running não podemos fazer comparações de médios ao quilómetro, mas sim aferir da dificuldade relativa dos percursos. Temos mais uma atleta feminina na parte de saída do Severe, uma parte realmente veja-se a dificuldade, portanto o percurso estava já muito enlameado, tinham passado muitos homens e mais para trás ainda vai ser pior. Estas são das primeiras classificadas, mais para trás a coisa torna-se ainda mais difícil. Sempre um sorriso, sempre uma animação, apesar da dificuldade do percurso, estes atletas parece que entram noutra onda. E quando vem uma máquina fotográfica ou um fã
ou uma câmara de televisão, eles realmente têm sempre um sorriso. Aqui no Rio Severo, a tal passagem técnica, uma ponte para evitar aquele caudal que ainda era de alguma forma podia amedrontar alguns atletas, e eles optam efetivamente todos por passar por cima da ponte aqui o Rio Severo, com entreajuda, enquanto o atleta da frente passa, outro atleta aguarda para depois passar em segurança. Isso é muito importante, a segurança nos eventos, e nós no UTSM fazemos tudo para garantir a segurança dos atletas com uma fantástica equipa de segurança e resgate coordenada pelo Luís Madeira. Aqui é Alentejo mais Alentejo, a prova aproximava-se entretanto da parte final para a Isabel Moleira. Ela aqui está já na Penha, que é o Parque 9 do TSM. Este ano não se desceram as escadas, optámos por trilhos mais com terra, mais trail mesmo, e nesta fase, com 95 km nas pernas, os atletas já se deslocam a uma velocidade mais lenta, uma progressão mais lenta. Muitas vezes os últimos quilómetros têm que ser feitos a caminhar para conseguir alcançar a almejada medalha de cortiça que se entregam a todos os finalistas. Aqui temos a Almeida Velez, uma atleta do Atletismo Clube Porto Alegre, fez também uma excelente prova numa das subidas do percurso. Os atletas alternam o passo de corrida com o de progressão. Muitas vezes, ao longo de uma prova desta dimensão, Miguel Saraiva nas imagens, também um grande amigo do TSM, e temos já aqui o arco de meta. Chegar lá não é fácil, todos o almejam, nem todos o conseguem. Na edição deste ano, apenas 81% conseguiu. João Oliveira, Chaves Running Team, a cruzar aqui a linha de chegada. De regresso ao Estádio dos Assentos, no centro de Porto Alegre, 10 horas 55:39 é obra. Vamos para a reportagem para ouvir aqui justamente o João Oliveira, ele que já concluiu 111 ultras, conquistando 11 vitórias, também já fez 50 maratonas em estrada. Correu muito bem, a prova foi invertida, foi mais difícil este ano do que o ano passado. Muita lama, muita subida, mas é muito bom. Ô João, como é que se chega aqui aparentemente tão fresco como tu estás? Faz amanhã uma semana, fiz a Wing no Porto, 52 km, fiquei em 10º e deu para recuperar e vir aqui esticar as perninhas. Estou aqui bem, só recupera-se muito bem. Há que fazer treino de recuperamento e não de força, e acho que consegui. E surpresa, segundo classificado, o norte-americano Ryan Woodhouse, 11 horas 16:38. Um atleta de todo e todo desconhecido, ele inscreveu-se normalmente, como qualquer outro concorrente, não foi convidado, e de início começou muito lento, e foi com surpresa que o vimos a pouco e pouco ganhar posições para acabar na segunda posição. Em terceiro lugar, também outra surpresa, um atleta alentejano, esse que é o Lobo, dos Bombeiros Voluntários de Montemoro Novo, que também fez uma prova de trás para a frente para chegar ao pódio. Vamos então escutar aqui Ryan Woodhouse. It was very difficult, but a lot of fun. It was a lot of like overgrown, so a lot of trees and bushes and grass and everything, like finding your way, sometimes no trail at all. So that makes it fun. A hard course today. Yes, definitely. I've done races with more climbing, more altitude, but this took me longer than races with much more altitude, just because of the trail is much more more technical. Tell us, why do you enjoy these long distances? What do you seek? Extremely challenging, and it's very rewarding to complete. Very rewarding. And to find your, you find your limits and you go past them and realize that they're not real limits. E vamos já para o desfecho também da prova feminina, 14 horas 35 minutos, 37 segundos depois da partida, justamente aqui no estádio, chegava a Isabel Moleiro. Isabel Moleiro, uma atleta que participa em muitas competições, sempre a um nível elevado, não é do top nacional, mas não desperdiçou a oportunidade de vencer o TSM 2016. Foi dura principalmente no início, e eu vejo mal à noite e, portanto, durante a noite não correu lá muito bem.
E pronto, havia riachos, não é? Muita lama e os pés ressentiram-se. E no final também um bocadinho de calor, mas a parte final foi melhor. Como é que se vencem as dificuldades? Como é que se vencem? E sim, uma pessoa quer muito as coisas, não é? Se eu estou aqui é porque quis estar aqui. Portanto, tinha que lutar para conseguir chegar ao fim. E, portanto, pensamento positivo. Qual a parte do dia, noite, mais difícil para si? À noite. A noite para mim é mais complicado, porque não tenho noção do meio envolvente, falta a visibilidade. E para mim custa-me mais, fico mais lenta. Ao chegar aqui, 14 horas depois da partida, o que é que sente? Satisfação, sentimento de realização e conheci um sítio novo também, gente muito simpática, então de parabéns. Obrigada. Hola, yo soy Sergio de Mérida. Es la segunda vez que participo en el Ultra Trail de San Mamede. La verdad es que nada más que puedo decir cosas buenas de la carrera. Una organización perfecta, un trazado precioso. Y paso a Javier, que tiene más experiencia en ello. Hola, yo soy Javier, también de Mérida. He hecho 5 veces esta carrera, las 5 las terminé y bueno, el ACP es una familia para mí y tantos años viniendo aquí, así es que volvería a lo mejor. Obrigado. E já as notas finais. Uma palavra de profundo agradecimento a todos os 400 voluntários que estiveram presentes e aos proprietários e a todos os parceiros. Sem ele, este evento fabuloso não seria possível. Foi a reportagem da 5ª edição do Ultra Trail Serra de São Mamede.